Olá, seja bem-vindo a mais um Encontros Sociais, esse podcast que é um programa do Instituto Idem. Eu sou o Igor Vicente Eu sou a Issa de Paula. e juntos estamos aqui apresentando mais um encontro, né, Aissa? Tudo Mais um bem? encontro todo e com você, Igor. Tudo ótimo, mais uma temporada. Bora que bora, né? Bora. Legal. Essa temporada a gente vai falar sobre a Agenda 2030 e os direitos da criança e do adolescente. Hoje estamos aqui com convidados que têm um trabalho lindo, que tivemos o prazer de Sim, acompanhar ambos, né? sim. Eu estou aqui hoje com a Natália Isabelle Barbie, coordenadora geral da Associação Comunidade em Ação Êxodo ACAE, e com o Everton Miecos, gestor administrativo do projeto Go. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo, Natália, bem-vindo, Everton. É um prazer estar com vocês aqui, ainda mais com esse projeto maravilhoso que vocês trabalham, que estão aí há bastante tempo nessa jornada, né? A gente vai falar um pouquinho também, eu quero saber um pouco de vocês, até no pessoal, no finalzinho eu vou puxar aí um pouco desse lado emocional, da alma que vocês trabalham, né? Não vale fazer a gente chorar. Eu quero isso Essa é a hoje, hein? intenção. Natália tem um histórico aí, né, Natália? Eu vou começar com uma reflexão e ele pode ser o nosso pontapé desse nosso bate-papo, tá? Diversos estudos apontam que o investimento na primeira fase do desenvolvimento humano, de 0 a 6 anos, fase na qual grande parte da arquitetura cerebral de uma criança é desenvolvida. É um processo multidimensional que impacta positivamente ou negativamente o futuro de um país em diferentes aspectos, como econômicos, saúde, educação e projeção social. As intervenções e os investimentos no desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico e socioemocional de crianças têm o potencial de compensar tendências negativas e proporcionar melhores resultados em termos de acesso à educação, qualidade da aprendizagem, crescimento físico e saúde, consequentemente em todas as dimensões sociais. O não desenvolvimento dessas habilidades pode levar a efeito a longo prazo, muitas das vezes irreversíveis, e que mais tarde resultam em custos significativos tanto para famílias como para o Estado. Diante dessa reflexão, eu queria que vocês falassem um pouco antes do trabalho de vocês, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar aqui, porque eu acho que é a base inicial de toda criança, vai projetar o futuro, né? O criança, o adolescente projeta o futuro que ele vai viver, né? Então vamos lá, cada um fala um pouquinho aí da experiência nesse mercado, nesse ramo, nessa jornada, e um pouco sobre essa nossa reflexão. O que que vocês acham do tema jogado aqui hoje? Natália, você quer começar? Começo eu? O que você quer? Posso começar? Bom, primeiramente eu agradeço o convite de vocês. Prazer enorme a gente estar aqui batendo esse papo, falar um pouquinho sobre transformação social, né? Que é o objetivo de todos nós, né? Do terceiro setor é trabalhar isso. Essa sua reflexão, ela é importante. A gente conhece um pouquinho desse estudo, né? Eu sou gestor da Coping, e dos projetos que a gente executa, dentre eles o projeto Go, mas a gente tem uma educação infantil lá na unidade, né, que a gente atua. E em várias outras unidades da Coping também tem educação infantil, ou como todo mundo conhece como creche, né, que a gente trabalha. E a gente sabe, inclusive a gente trabalha junto com nossas pedagogas justamente com base nesses estudos, de que de 0 a 6 anos é a parte mais importante para você fazer o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Então, o trabalho que a gente tem que desenvolver lá na ponta, lá na nossa unidade, que a gente atende gratuitamente as crianças, né, nessa creche, é proporcionar uma educação de qualidade para que permita o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Esse trabalho, além de fazer com as crianças, a gente precisa fazer com as famílias também, para que as famílias também compreendam qual é o trabalho de uma unidade de educação infantil, em especial de crianças até 3 anos e 11 meses, que muitos pais ainda confundem com já começar a dar letramento para a criança, e não é esse o objetivo da primeira infância que a gente faz ali até 3 anos e 11 meses. Mas é nessa fase aonde a gente vai potencializar a capacidade
cognitiva da criança através do desenvolvimento pedagógico das atividades que a gente vai realizar. É aqui que a gente vai, é nessa fase que é extremamente importante, que, como diz o estudo, é lá na frente que isso vai aparecer. É a capacidade que o adolescente, depois, né, que ele passa por uma primeira infância adequada, lá quando chega na adolescência, facilita seus estudos, a capacidade de compreensão de disciplinas curricular de escola, na adolescência, na faculdade, enfim, isso é aqui na primeira infância onde a gente vai iniciar esse trabalho para potencializar essas crianças, né? Tudo bem? Obrigada, viu, gente, pelo convite. Bom dia a todos. Eu sou a Natália, sou coordenadora da CAE, e o que o Everton falou é um pouco diferente da nossa realidade, né? Lá em Bauru, lá na CAE, nós somos um serviço de convivência, né, que atende aí crianças de 6 a 15 anos, e essas crianças, eles já vêm para nós, né, crianças e adolescentes, com essa defasagem, com essas marcas, a gente fala, né, do qual eles não conseguiram atingir ali na primeira infância. Então, muitos, a gente divide os grupos ali por faixa etária e também grupos de interesse. E a gente percebe que esse grupo de 10, 11, 12, 13, 14 anos que já está alfabetizado, né? A Uhum. regra é essa, né? Sim, E deveriam, né? deveriam e não estão. E aí a gente fala da parte cognitiva, né? A gente fala da parte, a gente coloca eles como um ser humano inteiro. E aí a gente consegue perceber essas defasagens, e aí a gente, enquanto política da assistência, porque a gente atende política da assistência, a gente executa a política da assistência, a gente fala como que a gente vai conseguir transformar isso através de uma atividade socioeducativa, que é o que a gente executa, que é o que a gente faz. E aí é o que o estudo fala, né? Acaba onerando a família e acaba onerando o Estado. E quando a gente usa essa palavra onerar, a gente já pensa na questão financeira, né? E a gente sabe que a gente atende pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem condições financeiras nenhumas de pagar um reforço escolar, de pagar um professor particular. E aí a gente se sente às vezes impotente. O que que a gente vai fazer para transformar essa criança através dessas atividades? Né? Porque essa questão da política da educação, a assistência, assim, a assistência ela não pode dar um reforço escolar, ela não vai ensinar lá o tal do letramento, a questão da alfabetização, mas chega lá pra gente que não consegue escrever um nome, não consegue fazer a leitura de um texto, isso começa a gerar uma frustração, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? E aí, quando a gente vai questionar a família, a gente percebe, primeiro, uma falta de conhecimento da própria família, né? E tá tudo bem, porque passou de ano, né? E já tá ali no seu quarto, quinto, sexto, sétimo ano e não consegue fazer. E aí a gente pensa assim, qual que é o papel do Estado, né? Qual que é o papel da família? Essa família também não teve uma base, então a gente começa a fazer um estudo social. Então é um ciclo. Então eu falo, a gente não tem uma fórmula secreta para isso. É uma discussão multidisciplinar, interdisciplinar. A gente tem que, eu falo, buscar políticas públicas, né? Para tentar sanar isso. E as políticas públicas, infelizmente, elas são falhas, elas estão falhas, né? E, e fica complexo, porque parece que a educação vai resolver, a política da assistência vai resolver, a saúde vai resolver, né? Cada um fica jogando para o outro. A criança parece uma marionete ali Um dentro das políticas. ping-pong, né? É, E acaba caindo com vocês essa responsabilidade de lidar com uma vida, que é algo que é muito importante, o Sim. que a gente está lidando, né? E essa responsabilidade que a gente tem perante E- isso, da sociedade. então, o que que a gente faz? Uma criança que não está lendo e não está escrevendo, uma criança que está com fome, uma criança que chega lá na sexta-feira, tia, é a última refeição que eu vou fazer. Aí você Então, assim, eu falo, é complexo, né? A gente tem que trazer essas pautas, discutir essa Agenda 2030, ela traz algumas perspectivas, que não é nem solução, né? Mas são algumas perspectivas do que a gente pode pensar através de projetos, né? Para poder sanar um pouco isso, né? Minimizar um Sim, pouco isso. sim. Eu acho que, para complementar também, eu acho que a gente precisa entender política pública, seja da assistência, da educação, da saúde, e seja a área que for. Elas são interdependentes uma da outra. E a gente, quando a gente pensa separado, a gente vai enxugar gelo.
a gente vai enxugar gelo. Exatamente, E esse eu acho que o desafio nosso do terceiro setor, às vezes por várias vezes a gente tem a percepção de, cara, a gente está enxugando gelo aqui. exato. O ciclo que a Natália comentou, né? Porque tem a família, e vem o filho, e vem o neto, e vai, e você atende Vai aquela criança, aquele impactando, adolescente, depois ela virou mãe, e aí você vai atender o vai filho, e aí você fica, esse ciclo, naquele histórico, como né? é que Que a você não gente, consegue sair, né? como é que a gente tira a pessoa desse ciclo, né? E aí, se a gente não entender que as políticas públicas, elas são interdependentes uma da outra, vai ser difícil da gente sanar isso daqui, a gente vai ficar enxugando gelo. A gente pode atender a criança, seja numa organização social, ou seja numa escola de período integral que a criança tenha, mas ela sai dali, ela vai para outro mundo, ela sai do mundo da escola, ela vai para casa. E aí a gente precisa entender qual é o contexto daquela família, porque às vezes ela chega em casa, pode não ter comida, como a Natália comentou. Pode ter uma questão de violência doméstica, o pai bate na mãe. Como é que aquela criança chega no outro dia na escola para, sei lá, desenvolver suas atividades ou estudar português, matemática, ele está pensando ainda na mãe chorando. Então, eh, essa deficiência de não entender o que está acontecendo ali e o que é possível se fazer ali é um problema que eu acho que toda a sociedade brasileira, todos os atores, seja público-privado ou terceiro setor, a gente precisa, de alguma maneira, dialogar para encontrar um meio de ter essas políticas mais integralizadas entre elas, para a gente poder interromper esse ciclo de vulnerabilidade que acontece com essas crianças e Mas adolescentes. o que eu percebo muito é que ninguém quer assumir a responsabilidade. Nenhuma política quer assumir a responsabilidade. Falar assim, olha, a responsabilidade é minha. E não é. Eles não conseguem ter essa transversalidade de um conversar com o outro. Por exemplo, a gente fala, né? A gente é contraturno escolar, né? Então a criança vai na escola de manhã e na parte da tarde fica no serviço de convivência e vice-versa. O que que acontece? A gente não sabe o que aconteceu na escola. Então, a gente precisa ter essa conversa para poder dar um segmento do que ela vai fazer ali no serviço de convivência. Às vezes é uma atividade socioeducativa que ela pode ser direcionada para algo pedagógico, para ela consiga compreender ali números, cores, compreensão. A gente brinca muito, né, questão da lateralidade, e a gente tem que se conversar, e existe ainda essa dificuldade. Mas quem sabe, né? Daqui a alguns anos, muitos anos, a gente vai conseguir ver isso de forma harmoniosa, né? Que hoje não é. Tendo uma conversa inicial com a escola, agora, aparentemente, a escola talvez tenha um vínculo com essas organizações, na onde aqueles adolescentes fazem essa transição, né? Ou as crianças. Acha que poderia resolver um pouco, ou ainda assim é tudo muito raso, tinha que ter uma integração geral de todo mundo? Ó, eu vou dar duas perspectivas para você. A gente teve uma legislação recente que acho que no estado de São Paulo já está. Aqui na capital já deve estar inserido o assistente social e o psicólogo dentro das escolas. Uhum. É uma política nova, em Bauru ainda nós não temos. E a gente fala fase de implementação, né? exato, e a gente está numa luta para que isso seja implementado. E eu estou falando isso de escola municipal e escola estadual. As escolas particulares, algumas têm psicólogo, o assistente social ainda é muito novo. Salvo aquelas escolas que são filantrópicas, né? Que o próprio SEBAS exige essa questão da contratação do assistente social. Mas eu vejo que isso é uma saída, é um começo de uma saída, eu falo, né, de uma solução. Se as escolas do estado, as escolas municipais tiverem essa figura do psicólogo, do assistente social, junto com a pedagoga, junto com os professores, para começar a trabalhar essa criança, porque é o que eu disse, a criança ela é um ser inteiro, a gente é um ser inteiro, né? Não adianta Uhum. chegar lá, eu vou trabalhar só a educação, só o cognitivo dele, se você não trabalhar as questões psicológicas, as questões de violência, as questões de higiene, várias questões. Então, ele é integral. Então, se você tiver isso dentro da escola, dentro do serviço de convivência, olha só como que ele vai perpassar isso, como que isso vai funcionar. Então, eu vejo que isso já é uma coisa positiva. Se a gente conseguir implantar, de fato, o assistente social e o psicólogo dentro hoje das escolas, e começa ali, ó, do de zero até o colegial.
Até porque né? são questões diferentes, né? Quando você tem de 1 a 3 anos, aquela criança tá lidando Exato, porque são com uma várias coisa questões X. ali do desenvolvimento, né, que você vai Uhum. tratar ali. Mas assim, precisa ter esse olhar multidisciplinar de vários profissionais ali. Eu acho que a gente vai começar a achar um caminho. Por quê? Porque o assistente social, ele vai ter essa habilidade de conversar ali com a política da assistência, vai ter essa habilidade, porque é muito complexo você virar hoje para um professor que tem que estar preocupado ali com o conteúdo, né, de seguir aquela agenda de estar preocupado numa visita domiciliar. Como que um professor vai fazer uma visita domiciliar de um aluno dele que está com algum comportamento estranho, está apresentando ali algo? É complexo. Agora o professor está em sala, ele já identifica, ele tem o psicólogo, tem o assistente social, eles conseguem fazer o tal do estudo de caso, né, que é o tão famoso. A gente trabalha um pouco isso lá em Bauru, essa questão de estudo de caso com a educação, mas é quando eu, né, como eu disse aqui no começo, é quando já aconteceu. Então, é quando a criança já sofreu uma violência, quando há uma escuta especializada. Então, assim, é quando já aconteceu. Então, não trabalha a prevenção. A gente está trabalhando já ali a violência em si, a violação de direito. Não é o correto. O correto é A a gente gente está prevenir combatendo sintomas, tudo. né? Em vez de olhar a Exato, causa, né? exato. Muitas vezes é essa sensação que a gente tem. Mas é isso que a gente está falando, é, e da pesquisa e o entender que o investimento em educação ele é fundamental para apoiar essa transformação Exato. social desde a base. Ele tem que começar a ser na base. Muitas vezes isso é negligenciado porque a educação infantil, essa parte, o investimento é pequeno. E se gasta muito mais com universidades, ou com ensino médio, ensino técnico, universidades, sendo que deveria ser o contrário. Se você investir na primeira infância e lá na frente você não vai precisar investir tanto, porque todas as crianças têm a capacidade cognitiva de desenvolvimento e ela mesma pode por si só entrar numa faculdade, prestar um vestibular, enfim. é, é, O ciclo segue, né? o ciclo vai seguir, porque você abriu essa capacidade cognitiva lá na infância. Aqui é que está uma grande diferença entre famílias que têm condições financeiras de matricular uma criança numa escola particular, onde tem uma equipe pedagógica, psicólogos, assistentes sociais que vão fazer todo esse trabalho desde a primeira infância, para uma outra que não tem uma escola de qualidade. E muitas vezes as famílias só colocam na escola por obrigação. Lá, quando chega a 5, 6 anos de idade, que eu preciso colocar. Antes disso, eu não preciso, sendo que precisa também. Precisa, antes disso, já estar numa creche, com pedagogos especializados, fazendo desenvolvimento cognitivo dessa criança. Se a gente entendesse que o investimento tem que começar lá embaixo, para que aqui em cima eu não precise gastar tanto, eu acho que se a gente tiver essa visão, a gente já vai começar a melhorar bastante. Existem números, esse estudo que você citou é um deles que provam isso, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Existe um monte de pesquisas, estudos que já comprovando isso, e o que a gente não entende é a demora, né? Se isso já está comprovado, por que que esse investimento ainda não está sendo feito, né? Na minha pesquisa, né, quando a gente recebeu a pauta, eu fiz uma pesquisa sobre e traz até dados, estatísticas, números, dizendo a importância de melhorar ali o início dessa pessoa, dessa criança, para os frutos que vão colher quando ela já estiver desenvolvida e entrar em projetos de criança e adolescente. Então eu fiquei Exatamente. impressionado, né, na temporada anterior, todo mundo que senta aqui sempre é a mesma reflexão, é o mesmo assunto, Verdade. não sai desse ciclo do o quanto poderia ser melhor o programa, como que poderia impactar melhor o programa se essa criança, esse adolescente tivesse uma base ali para trás, né? E me impressiona muito porque tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê é sempre esse mesmo reflexo, Sim. sempre esse mesmo problema e nada é feito. E fica na responsabilidade de vocês e de tantas outras instituições ficar com esse ping-pong, né, que a Natália Isso. colocou muito bem, que é um problema. Então a gente trata como problema? Não tem como tratar como problema. A gente já tem que tratar ele como uma solução, que a gente está Exato. lidando com uma vida. Exatamente. Falando um pouquinho agora, a gente vai segmentar um pouco sobre cada projeto.
Eu vou começar com a Natália e eu queria que você já logo de cara me falasse o que é o. Conta pra gente o que é a AKE. Eu já dei uma antecipada, né, lá Já. no comecinho, mas a ACAE hoje, a ACAE ela tem 18 anos de atuação na área da política da assistência. A finalidade dela é a execução de serviços e programas e projetos voltados para crianças, adolescentes, pessoas idosas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Hoje a ACAE ela atende em torno de 520 pessoas de forma direta. Quando a gente fala de forma direta, é que há uma subvenção do governo municipal, né, para a gente poder atender essas pessoas além de suas famílias. Então, hoje a gente executa serviço de convivência de 6 a 15 anos, a gente executa o serviço de convivência da pessoa idosa, executamos o programa de estímulo ao primeiro emprego, que são adolescentes e jovens, né, a partir de 15 anos até 24, e nós temos o programa de inclusão produtiva, que era o antigo Trabalho e Renda, com mulheres a partir de 16 anos, com cursos de corte e costura na área da beleza, para também trabalhar essa questão, né, da emancipação familiar, dessa questão do trabalho e renda. Então, a gente trabalha muito isso. E a CAE hoje, ela possui 2 unidades lá em Bauru, né, a CAE Alfa e a Beta. A gente está num território lá de extrema vulnerabilidade, violência social muito grande. E assim, eu falo que não só a CAE, lá em Bauru a gente tem 32 organizações que são cofinanciadas, a gente tem um trabalho complexo, eu falo, né? As pessoas, geralmente as mães que nos procuram, as pessoas vão lá, acham que a criança vai chegar lá de uma forma e vai sair de outra. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente sabe que não é assim, né? Que há todo um processo que tem que ser feito. E esse processo é o processo que eu falo que é o processo mais doloroso, principalmente para a equipe, né? Porque a equipe de educadores já vai com uma esperança, vai com uma perspectiva, com planejamento, e a gente sabe que isso geralmente não é isso. A gente tem que trabalhar com questões sociais, com demandas sociais mais complexas. E a Caê hoje eu falo que é minha menina dos olhos, né? Eu vim de outra área, sou recém-formada em serviço social, eu vim da área do direito, fiquei 7 anos nessa área do direito e fui convidada, né, a gerenciar tudo isso. E quando a gente começa a gerenciar, a gente fica naquela parte administrativa, burocrática, e na verdade o que me encantou foram as pessoas. Por isso que eu fui fazer o serviço social. Porque eu falei, não, eu quero trabalhar com as pessoas. Então é isso, um pouquinho da nossa história. A gente teve o prazer de estar lá com Sim, vocês e É, sim. é lindo. as O, crianças são super apegadas, né? Ali com o projeto, com o a ambiente. gente viu o brilho no olhar, né? A É, gente teve um jogo de entrevista com eles, se vocês selecionaram alguns. E nossa, é muito impactante, assim, é muito bonito o trabalho de toda a equipe, a recepção que vocês teve com a gente. E é muito bonito a gente ver além de pessoas, a gente consegue enxergar na alma. Isso é muito bonito. Eu acho que todo mundo vale muito a pena ir lá conhecer. É aberto para qualquer civil Sim, entrar e conhecer, né? sim. E é assim, e a gente fez uma entrevista tanto com criança, adolescente, e a diferença da fala é muito engraçada, que da criança eles falam que eles querem ficar ali, né? E o adolescente já entende que é, é só um passo, né? Exato. E eles já vê um futuro, já já. conseguem visualizar. Ai, que a tia Natália, que é, não vou lembrar o nome da outra profissional de vocês, que também eles falavam muito. E a gente via, gente, que ligação, né? Que é questão familiar que eles colocam Sim. com vocês ali. Eu acho que é até por isso que talvez acabe passando de pai para filho e vô, neto, que eu vejo que na Coping também é assim. Eu conheci um projeto da Coping que tem as idosas e estavam lá os netos, os filhos delas. Porque elas acreditam que me ajudaram, vão ajudar as Isso. outras pessoas da família, né? Porque o nosso serviço chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. É um serviço tipificado pela própria legislação, né? Mas o que que a gente fala? A gente trabalha muito essa questão do fortalecimento do vínculo familiar, mas também da comunidade. Então a gente acaba se tornando também membro da comunidade, mesmo que a gente é funcionário ali, que a gente está na coordenação, tá, enfim, em outros cargos, mas a gente é da comunidade. E a gente quer fortalecer isso. E a gente vê isso como algo positivo. Por mais que a política da assistência é uma política emancipadora, que a gente não quer que eles estejam ali, Sim, né, de certa forma, mas ali é um acalento, ali é um serviço de prevenção, é para estar ali para a gente prevenir situações de risco, prevenir situações de violência, então eles estão ali seguros, a gente fala.
fala. E quando a gente ouve isso, porque não é habitual a gente ouvir isso, esse tipo de depoimento, né? Isso eu falo que é um resultado. Isso é um resultado. Você atingiu sua meta? Ouvir isso é atingir a meta, eu falo. Porque eles querem estar ali, né? Então, se eles querem estar ali, a gente está atingindo o objetivo, né? Que é poder não só dar as atividades socioeducativas, que eu falo que está ali no planejamento, mas é dar o amor, o carinho, o que a gente tem. E eu sou uma liderança que eu falo que uma liderança servidora, né? E o que é ser uma liderança servidora? É você estar ali no dia a dia. Aí eu já quero chorar. Conseguimos, conseguimos. Pronto, vocês Porque conseguiram a atingir o gente, é que a objetivo. gente se apega muito, né, a pessoa. Então, às vezes, a gente quer ficar muito no técnico, a gente é cobrado muito pelo técnico, né? E eu falo que não, a gente é ser humano antes de tudo. Antes de tudo. Então, a gente tem que saber ouvir, saber acolher. E se a gente não for assim, a gente nunca vai atingir o objetivo, né? Porque se você chegar lá com cartilhas e cartilhas, com NOBs suas, com Constituição, com ECA, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Se você não tiver o amor, se você não tiver esse espírito de servir mesmo um outro, sabe? De ouvir, olha, aconteceu isso e isso na minha casa, tá? E você não vai poder fazer nada, você não pode prometer nada. É Mas só de porque você estar ali, eles não vão encontrar o final do arco-íris não, ali, né? não, Ali eu sinto que não tá a fórmula mágica. não. E eles entendem isso, E eles sabem entendem. E perceber eu isso sempre falo também. para minha equipe, nunca prometa nada. Nunca prometa que vai ficar tudo bem. Nunca prometa que vai dar certo. Por quê? Tá além das Porque nossas mãos, né? muito, porque isso a gente vai ser cobrado. E ainda mais criança, né? É. Então a gente nunca promete isso. Então a gente está ali para isso. Então eu falo que é uma missão, né? É um propósito, é uma missão. É, é muito, nossa, só de Transformador. Eu falo é, para todo mundo que quando eu participo desses projetos, eu tive a honra de sempre estar com todos, né? Vamos falar também um pouco do projeto Gol, mas eu falo para todo mundo a importância de olhar, de ver, porque sai muito da nossa bolha e a gente consegue ver outras histórias, Sim, outros a caminhos, gente aprende a bastante, gente né? aprende, né? E a gente chegou aqui hoje, eu falo assim, né? A Ariane, nossa psicóloga, que ela tá aqui hoje também, a gente sempre busca isso, sabe? Almejar assim, o que que é diferente para o nosso usuário? O que que ele não conhece? O que a gente pode proporcionar para eles? Quando a gente veio para São Paulo, ali 90% dos usuários nunca tinham entrado num ônibus e viajado até São Paulo, o que para a gente é muito comum. E olha que o projeto Metamorfose foi um projeto pequeno, simplificado, e olha o que transformou na nossa vida. A gente foi no Instituto Coop, a gente está aqui hoje, a gente conseguiu trazer eles lá no Instituto No Maninchu. Mine, né? Sim, Gente, olha isso. O que proporcionou um edital e o que proporcionou o engajamento de uma equipe, que é a minha equipe, que tá aqui. E eu falo assim, é isso que eles precisam, que eles podem chegar, que eles podem vir para São Paulo, que eles podem ir lá no Instituto Maninchu, fazer um currículo, Ter outra trabalhar. perspectiva, né? Exato, é isso que a gente quer, era sabe? exatamente essa a nossa pergunta, né? Quais os projetos diferenciais que vocês têm e o que que você gostaria de implementar? Você acabou de falar de um projeto, tem mais algum outro projeto que vocês gostariam, que tá ali ainda? Eu já tô antecipando a pauta, né? Que eu tô É, ansiosa. Que, na verdade, quando você fez essa pergunta, eu até liguei para uma pessoa e falei: olha, você me autoriza a falar? Né? Que depois vai uhum. ficar gravado. Ele falou: não, eu autorizo. A gente tem um próximo sonho, que eu falo que eu acho que é um dos sonhos mais ambiciosos da ACAE, que é a ampliação, estrutura, ampliação do número de atendidos, que hoje a gente tem uma fila de aproximadamente 200 usuários aguardando vaga, né, nos nossos serviços. Isso é um dado do próprio CREAS que faz o referenciamento para a gente. E a gente foi contemplado com um terreno ao lado ali da outra unidade, que vocês não foram na unidade alfa. E esse terreno já está conosco há praticamente 2 anos ali, que a gente está fazendo toda a manutenção e, assim, procurando, porque tem que ter todo um projeto arquitetônico. E eu falo que, por uma articulação da minha equipe, né, uma articulação nossa, a gente conseguiu um arquiteto voluntário, que é o João Rogério. Essa semana nós estivemos lá, conseguimos firmar essa parceria, e ele vai fazer todo o projeto arquitetônico, a parte. Todo o projeto para a gente poder fazer a construção, porque depois do projeto vem a parte
de angariar os recursos, né? De Sim, captar os recursos, sim. que eu falo que é uma parte mais complexa, mas se a gente consegue vender essa ideia, né, para o financiador, consegue mostrar isso, a gente consegue. Então, esse é o nosso próximo passo, é essa construção e essa ampliação no atendimento. Certo. Como que funciona o programa de estímulo ao primeiro emprego? A gente conversou um pouco com eles, né? Como o Uhum, Igor ele já havia falado, tem uma diferença ali de linguagem. muita. Depois que você fala sobre esse projeto, eu também tenho uma dúvida aqui. Como a gente está falando sobre o acompanhamento das crianças, né? Que tem que ser do começo ao final, e eu percebo que na CAE tem. Se tem alguma diferença de um adolescente que chega com uma idade de mais ou menos 15, 16 anos, e quando ele já vem sendo desenvolvido por vocês já há um tempo. Você tem. Tem. Tem muita diferença. Vou começar falando do programa, né? Ele é um programa financiado pelo Poder Público Municipal. Ele é um programa não tipificado pela legislação, mas é um programa que eu falo de grande impacto. Porque o nome por si só, né? Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego. E a gente vem mudando ele dentro ali do padrão normativo municipal, porque a gente não quer só prepará-los para o programa, para o primeiro emprego, né? A gente sabe que não é só isso. A gente quer prepará-los para uma universidade, para um curso técnico. Então, é um trabalho complexo, porque quando eles chegam para a gente já com 14, 15 anos, a gente percebe uma defasagem muito grande escolar. Então, como que você vai hoje arrumar um emprego se você não consegue fazer um currículo, se você não consegue mandar um e-mail, se você não consegue escrever, às vezes, o próprio nome? Tem muito. Então, a gente percebeu muito isso, essa defasagem escolar muito grande. Agora, aquele que está com a gente desde os 6 anos, não que ele vai chegar lá já alfabetizado, porque não é o Sim. nosso trabalho. Mas o que que acontece? Ele já entende a dinâmica do serviço, ele perpassa por todo esse caminho conosco, então ele já está habituado, ele já sabe o que espera, né? O que espera dele, o que que é o programa, que é uma cultura, né? A gente já vai Uhum. construindo isso. Mas mesmo assim, quem está conosco desde os 6 anos chega ali com essa defasagem escolar muito grande. Eu falo assim, né? Eu não sou a questão de assuntos tecnológicos, eu tenho muita dificuldade em Uhum. falar sobre isso, mas eu percebo que a tecnologia, ela é muito boa, ela vem para nos ajudar, mas ao mesmo tempo, ela também vem para nos afundar, eu falo. Porque hoje em dia, assim, todo mundo sabe mexer no celular, né? As crianças pegam o celular, é uma coisa, parece que Mais é rápido que a gente. intuitiva, não é É. intuitivo para eles? Você olha e fala, meu Deus, que bonitinho. Só que na hora que você fala para ele, vamos escrever uma redação, não consegue, Não às vai, vezes, não pegar no sabe. papel, na caneta. Então, eu falo assim, é uma coisa, é uma faca de dois gumes, assim, né? Que você fala, meu Deus do céu. Então, eu falo que o programa de estímulo ao primeiro emprego, a gente está mudando algumas características dele por conta dessa defasagem. Então, hoje, esse ano, a gente investiu muito no instrutor de português para dar essa parte da linguagem, da comunicação. Como que você se comunica? Como que você fala numa entrevista? Como que você escreve um e-mail? E a gente também está com uma jornalista, né? A gente contratou uma jornalista para trabalhar essa parte de comunicação com eles, né? Que a gente percebe não consegue conversar. Não, tudo é conflito. Como assim tudo é conflito? Eles têm muito. Então a gente trouxe essa jornalista para poder trabalhar tudo isso. E eu falo, o programa de estímulo ao primeiro emprego foi o que a gente colocou esse público-alvo, né, no Uhum. projeto Metamorfose, para justamente eles descobrirem outras possibilidades, porque hoje lá em Bauru, o que predomina muito hoje? A área da cobrança, né? A área do telemarketing predomina demais. E é uma área, assim, que tem muitas oportunidades, mas não é só isso. Existem outras. Quando eles vieram aqui, que o Instituto apresentou aquele mundo de oportunidades, pensa que o brilho voltou assim, ó. E eu falo, a gente tem muitos sonhos para o programa de estímulo ao primeiro emprego. A maior dificuldade é mantê-los ali também, porque eles vêm direto da escola, cansado, aquele monte de informação. Então a gente tenta tornar isso mais leve também para eles, para que eles tenham um maior interesse. Mas eu falo assim, os impactos ainda a gente está calculando a pequenos passos, eu falo, né, a pequenos, porque não é fácil você colocar um jovem desse numa universidade pública, mas a gente mostra muito esse caminho, que existem as possibilidades, existem as cotas, a gente fala muito disso. É,
Mas enfim, é um É um desafio. degrau de cada vez. Um degrau de cada É. vez. Se a gente chega lá com um monte de informação, acaba até desestimulando. E confunde muito. Exato, Fica exato. perdido, né? Everton, vamos passar agora um pouquinho para o projeto Go. Vamos. Ele promove a orientação profissional para jovens, né? Conta pra gente como surgiu a ideia desse projeto. Esse projeto é um projeto que a gente implementou na Coping, né? Que é a associação onde eu sou o gestor. Em 2014, ele surgiu a ideia de trazer esse projeto para o Brasil. Esse projeto tem uma origem na Alemanha, né? Lá na Alemanha, eles trabalham com desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho, de identificar um perfil profissional de adolescente no oitavo, nono ano do ensino fundamental. Para que esse adolescente ele vai escolher o ensino médio, ele já escolhe o ensino médio técnico de alguma área profissional na qual ele possui aptidão. E eles utilizam lá de várias formas, e uma das formas foi numa escola de futebol lá. E os jovens que queriam ser atleta de futebol, a maioria não consegue virar que está em escolinha de futebol não vira, não se torna um profissional, e eles tinham que sair da escola já com seus 15, 16 anos e não sabia o que ia fazer. E o sonho dele era se tornar jogador profissional de futebol e não deu certo. E eles começaram a utilizar essa metodologia de identificar o perfil profissional desses jovens que estão saindo da escola de futebol. E aí de lá veio a proposta de trazer esse projeto para o Brasil, e a Coping foi convidada a participar, a gente abraçou a ideia, conheceu a metodologia, uma metodologia que a gente chama de profiling, que é um mapeamento de perfil profissional dos jovens. A gente entendeu uma proposta muito bacana, diferenciada, que não se vê muito aqui no Brasil, e a gente resolveu implementar esse projeto, né, em 2014. E ele começou já em parceria com grandes empresas. A primeira empresa que topou utilizar a metodologia para identificar perfil profissional, para que ela pudesse contratar jovem aprendiz na empresa, né? O jovem ele se cadastra lá, a empresa ela abre vaga para contratar aprendiz e tem lá centenas de inscrições de jovens. Eles entenderam que a nossa metodologia iria ajudar a empresa a identificar se aquele jovem tem perfil para aquele programa de aprendizagem. E a primeira empresa foi a Volkswagen, né? Uma grande multinacional, né? E deu super certo. O primeiro turma que a gente encaminhou para eles deu super certo. O desempenho dos jovens foi sensacional durante o programa, não perdia para nenhum outro tipo de programa que eles já tiveram. E a gente fez com um programa exclusivo para jovens carentes, né? Então são jovens em situação de vulnerabilidade que não vêm de escola particular, que vêm de escola pública deficitária, com todo o problema que a gente já conversou aqui, né? O que uma educação sem qualidade promove. Mas esse menino, essa menina, ele tem potencial, porque todos nós nascemos com algum tipo de potencial, Sim. né? Nós temos nosso talento, cada um de nós temos. E o que o projeto faz é identificar qual é o potencial, qual é o talento que ele tem, as habilidades e o talento natural que ele tem, quais são as áreas profissionais que precisam de pessoas com esse tipo de talento. Vocês buscam soft skills deles, Soft né? skills. Eu vi um vídeo de aí teve o brilho dos olhos dos participantes, dos jovens, aí agora eu vi o brilho nos olhos do Everton apresentando esse projeto, que e aí até fala no vídeo que ele não sabia que ele tinha uma aptidão para podcast. E aí ele fala, eu acabei fazendo um podcast e saiu. Então, você busca isso. Vocês acabam colocando várias ferramentas ou vários assuntos, e aí vocês vão observando que cada um tem melhor e vai direcionando esse jovem, né? A metodologia ela é simples. Ela tem uma complexidade de aplicação pedagógica, mas ela é simples de entendimento. Como é que você identifica se alguém é bom naquilo, em qualquer coisa? Você coloca a pessoa para fazer. Né? A gente falou que surgiu lá em escolinha de futebol. Você pega uma criança lá, como é que um clube vai contratar um jovem? Ele não faz uma entrevista, não senta e fica fazendo entrevista. Põe no campo para jogar, a gente vai ver o nível de habilidade que ele tem. A gente tem testes práticos de diversas áreas profissionais.
da parte de podcast, de comunicação, a parte de podcast é um delas, de elétrica, de administração, de logística, da área da saúde, da área de tecnologia, linguagem de programação, só que são testes práticos. O jovem vai sentar ali, a gente vai explicar qual que é a proposta daquela atividade e ele vai tentar fazer. Vamos montar esse circuito elétrico? Como é que funciona aqui? Ele vai montar lá um disjuntor, tomada, tal, não sei o quê. E aí ele vai experimentar aquilo. A partir da experimentação é que ele, cara, gostei disso daqui, não gostei disso daqui, aquele lá de administração achei chato, Que mas o legal. de podcast que eu achei que eu sou muito vergonhoso, é que ele fala no vídeo, né? Uhum. Mas na hora de fazer, eu me dei bem, e foi o melhor, a melhor criação de podcast daquela turma que foi feito por um menino que achou que o que ia ser mais difícil para ele era Foi o aquela mais oficina, fácil. e foi o mais fácil. Ele descobriu um talento natural que ele tem, que ele não sabia. Então, a ideia do projeto é proporcionar aos jovens, através de experiência prática, a oportunidade dele experimentar na prática alguma profissão. Olha que leveza A isso. gente não usa. Não é? Legal, né? Muito. Legal, né? Leveza. Porque muito. quando você faz 18 anos, o que que você faz? Nada. Não, você fala assim, ó, eu vou fazer direito, Tirar eu um vou ano fazer sabático. administração. Que é os básicos. Raramente. Que é os básicos. Mas olha que leveza, porque você já sai ali. Sim. E Quero aí levar esse projeto para Bauru. a gente dá um jeito de fazer. Olha, a gente E cria aí- conexões, É, né? isso. Maravilhoso. Que Eu já bom, né? pensei, eu Que já bom. pensei. É, Porque a gente tá preparando, mas a gente não tá dando essa oportunidade Sim. de experimentar. Sim. E aí, a experiência da Alemanha e de vários outros países? O jovem já tem o seu primeiro emprego muito mais rápido e de qualidade, emprego de qualidade, porque quando você tem talento para fazer, você produz com maior qualidade. Exato. Se você produz com maior E qualidade, direcionado. você vai ser mais bem remunerado. Que a remuneração ela está ligada ao resultado do teu trabalho. Né? Sim. Quanto mais qualidade a gente faz, mais bem remunerado a gente vai ser no mercado de trabalho. Ele é assim. E a gente oportuniza isso para o jovem. Ao invés dele tentar uma faculdade, eu estava fazendo um processo seletivo agora para uma empresa aqui no Guarujá, essa semana passada, e muitos jovens, na hora de falar um pouco sobre eles, iniciaram uma faculdade e pararam, porque descobriu que não tinha nada a ver com eles. Exato. Só que até aí eles já pagaram matrícula, pagaram alguma mensalidade, às vezes até ficou devendo, porque são jovens, né, que juntam moeda para pagar ali, a avó tá ajudando, pai. E aí ele desiste, começa outra aí, desiste, para, porque ele, na verdade, a gente vai mais um apontamento para nossas políticas de educação, porque o ensino médio tradicional, sem ser o técnico, o ensino médio tradicional está preparando pessoas para ir para vestibular Exato. e não está preparando pessoas para trabalhar. Só que o jovem, em especial os jovens de comunidade carente, eles precisam sair e já ter condições mínimas para poder ajudar a família. Ou entender também o que ele quer, né? Exatamente. Para também diminuir esse caminho Exatamente. problemático, né? E é isso que a gente faz no nosso projeto. A gente, através dessa metodologia, ele vai descobrir um talento que ele tem. A gente consegue resgatar a autoestima dessa molecada, que eles chegam lá no projeto assim, com uma autoestima muito baixa, porque ele sabe que ele vai enfrentar um mercado de trabalho competitivo, ele vai entregar o currículo, sentar numa sala de entrevista com um jovem que vem de uma escola particular, disputando com Vai ele. se apertar num canto E se- falar, E se for só uma entrevista, aí terminou de complicar, porque ele não fala, não tem um repertório linguístico bacana, ele não tem nada. Só que o que a gente faz é mostrar para ele o talento que a gente tem e para ele, numa entrevista, falar do potencial dele, que ele descobriu, e ele vai saber exatamente os meus pontos fortes, as minhas habilidades são essa. Eu não tenho um bom português porque eu estudei em escola pública, não tenho boa matemática porque eu vim de escola pública deficitária, que muitas vezes... Aqui, se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi do estado de São Paulo, 40% dos professores que dão aula na rede estadual não têm formação na disciplina que ele está dando aula. Sim. Então, É um como é que esse jovem vai chegar É ali um fato. para disputar? Só que ele chegou na idade, ele tem que ir trabalhar porque ele vai querer ajudar a família. A maioria desses jovens, quando você pergunta, ele quer conseguir um trabalho porque ele quer tirar a mãe, a família da situação que eles estão vivendo. É. Então ele vai buscar um trabalho.
E ele vai buscar aquilo que for mais O fácil, que for mais que fácil. vai remunerar menos. É, Aí vai vir a frustração maior desse exatamente. adolescente para adulto, né? Porque se você for trabalhar numa coisa que você não tem aptidão, você vai sofrer, você vai se frustrar, você vai voltar para trás, porque você entra numa área profissional onde você vai ter seus pares trabalhando e desempenhando bem, e você não. Porque você não tem habilidade para aquilo. Você arruma um emprego porque você queria qualquer emprego, porque eu preciso ajudar de qualquer forma. O que a gente faz no projeto é mostrar para eles que o caminho deles é onde eles possuem talento, é onde ele possui potencial, porque quando ele entrar ali, ele vai mostrar resultado e ele vai ter um sucesso profissional ali. E essa metodologia que a gente usa no projeto, a gente não tem lousa, a gente não tem slides, eles chegam de manhã às 8 da manhã, eles saem às 5 da tarde, eles ficam o dia inteiro com a gente. O, Eles não faltam. Isso é eu gosto muito de falar, porque isso para a gente é um indicador muito impressionante. Não existe falta no nosso projeto, até hoje. Nenhum jovem faltou em um dia. E a gente sensacional. atende, e a gente tem parceria com escola pública também. Eu ia fazer essa pergunta. Como que o jovem conhece o programa? Como que ele chega lá? A Se ele gente, está interessado. sim, a gente tem os nossos canais de comunicação, depois vocês podem deixar nosso e-mail lá, o Sim, a nosso gente vai deixar na WhatsApp, descrição que quem do tiver podcast. interesse pode participar, mas em tese a gente está na comunidade, ali a gente faz parceria com escolas públicas, né? Então são as próprias diretoras de escola, coordenadoras Que dos encaminha. cursos e professores que divulgam esse projeto e aí os jovens que se interessam, eles se inscrevem para participar do projeto conosco. Bacana. E aí é muito bacana isso, é que talvez a gente está falando um pouco do que a gente pleiteia, né, que é integrar, né, uma política com outra. E aí tem algumas escolas que são super bacanas, alguns diretores de escolas que são super bacanas e liberam os jovens para ir participar do projeto com a gente, até porque se a escola é período integral, ela tem que proporcionar outras atividades, né? E a gente está falando aqui de desenvolvimento das soft skills e habilidades socioemocionais também no projeto, além da parte profissional. E para eles entender que as habilidades comportamentais, as soft skills e as socioemocionais potencializa demais a capacidade de profissional dele, né? E aí quando a gente tem uma diretora bacana que libera os jovens para ir participar do nosso projeto, eu acho que aqui a gente está falando dessa integração, Sim. né? Dessa política de integrar setores para poder potencializar o resultado dos projetos que a gente faz. E muitos dos jovens lá na escola, eles faltam, eles têm, né, muita, frequentemente faltam, e com a gente o resultado, o depoimento deles é que a gente não falta porque aqui é legal. Eu sinto que faz todo sentido o que eu estou fazendo aqui. Eu saio daqui esgotado porque eles ficam fazendo na prática mesmo. É alicate, é ferramenta, ferro de solda, se é da administração, é tablet, é Excel, vamos fazer, eles fazem Montagem, na eu vi um prática. vídeo de montagem de computador, peça, É, eles olhando as isso. peças, né? Eles estavam ali fazendo um teste de robótica e inteligência artificial. Eles estavam montando um circuito, como se fosse um Que pendrive, legal, que e legal. depois fazer uma programação ali, fazer para a Tem luzinha daquele dança também, circuito né? acender ou não, enfim. Mas eles ficam na prática. E termina o dia, eles falam, nossa, nem vi o dia terminar. E aí eles vão para o dia seguinte porque eles querem ver O resultado, o né? que no dia seguinte vai ter. Eu vou usar um óculos de realidade virtual, eu vou montar um circuito elétrico, o que vai ser? Eles chegam lá todos ansiosos para fazer os testes, as atividades, e é muito bacana, mas a essência do projeto é identificar o perfil profissional através de experiências práticas. Como existe centenas e centenas de profissões, é claro que a gente não faz todas, mas as principais áreas a gente vai fazer e também a partir dali a gente vai fazer ele entender que as soft skills e as habilidades socioemocionais potencializa demais a capacidade profissional deles. E eles vão entender o que é isso. Que na idade deles, para o mercado de trabalho, isso é a parte mais importante. São as soft skills é muito mais importante do que as hard skills. As habilidades comportamentais, ela tem mais valor para o mercado de trabalho na idade dessa molecada do que a habilidade técnica. Até porque eles não têm idade ainda para ter desenvolvido habilidade técnica. Então, o que é que potencializa? A gente mostra para eles
Essas empresas que a gente trabalha, a gente tem a descrição de cargo, né, que é o documento que diz qual a atribuição daquela função na empresa Sim. e quais são as competências técnicas necessárias e as competências comportamentais, que são soft skills. E como que E a aqui, empresa? e aqui eu mostro para ele que você tem uma ou duas técnicas sendo exigida e 15 comportamental. E na escola eles não sabem disso, eles acham que é o português, matemática só e o curso de informática. Ele não está sabendo que na hora que o recrutador de uma empresa, o RH, quando ele vai realizar o processo seletivo, o que é que essas pessoas estão observando nessa molecada? Eles não sabem. Eles acham que é só português, matemática, redação, as coisas, e não é, né? Isso é para adulto também, na verdade, É. né? O mercado de trabalho soft skills ele é mais importante do que a técnica. Inúmeras pesquisas mostram isso, que do mercado de trabalho, perguntando para CEOs, para diretores, quais são as habilidades mais importantes para você contratar alguém para trabalhar com você. Tem aspectos Nenhuma, socioemocionais, né? nenhuma das respostas são habilidades técnicas. Nenhuma. Porque, na verdade, as habilidades técnicas a gente pode talvez desenvolver, né? Exatamente, ela é Enquanto mais você está fácil de trabalhando ser com um desenvolvida. curso, alguma outra coisa, e etc., que você já tem ali um quê, um diamante bruto ali que a gente vai lapidar. Então, Sim, exatamente. realmente acaba sendo até um pouco mais fácil. Mas referente às empresas, como que elas chegam até o projeto? Isso, Tem um cadastro, não, uma base? isso foi muito orgânico. É só procurar a gente, os nossos Sim. contatos, que a gente vai apresentar o projeto para a empresa. Mas assim, isso foi muito orgânico. Começou já com uma grande empresa, então Uhum. é um projeto que está validado por uma Já deu multinacional. um pontapé. E é essa multinacional que tem só os seus stakeholders, seus fornecedores, aí veio uma outra multinacional, daqui a pouco uma outra grande empresa brasileira, eles vão conversando um com o outro, vão apresentando, principalmente para o programa de aprendizagem, e aí como é que você seleciona jovem que tem 16, 17, 18 anos? Você não tem habilidade técnica para selecionar, você vai selecionar pela hard skills. Aí eles conhecem um projeto que identifica a soft skills, identifica um perfil profissional. Uhum. Olha, para essa profissão, para essa vaga que você está querendo, esse menino, essa menina aqui tem super potencial. Você fala, pô, ajuda a gente no processo seletivo, então. Vocês têm um método para identificar nesses jovens se ele tem potencial para essa vaga. E aí eles se conversam, né? O RH de uma empresa conversa com o RH de outra empresa, eles são amigos, eles apresentam lá o pessoal da Coping, do Projeto Go, e aí eu vou apresentando, e assim a gente vai apresentando o projeto e mostrando, e dá referência, né? Toda empresa que a gente apresenta o projeto, a gente dá referência das outras empresas, eles podem ligar para as outras empresas, falar com o gestor dos programas de aprendizagem, para entender como é que funciona melhor o projeto e a gente aplica o projeto dentro. Quando eu faço com a empresa, eu faço esse trabalho com jovens dentro da empresa. Quando eu estou fazendo lá na unidade da Coping, eu faço dentro da Coping. Quando é empresa, eu faço dentro da empresa. Ah, A entendi. gente Então, faz um trabalho personalizado para eles. com os jovens de lá. Com jovens do entorno, né, que moram no entorno Sim. da planta industrial daquela empresa, né, que a gente vai fazer esse trabalho. Nossa, bacana. Eu achava que era só relacionado à Coop, mas não, vocês também A têm gente outro projeto atua, paralelo. sim. Porque esse projeto ele tem duas vertentes, né? Uma para a gente atender as empresas, e a gente vai fazer isso para as empresas dentro das empresas, e a gente tem essa outra versão que eu estou fazendo só o desenvolvimento do jovem aqui, né? Dessa orientação profissional, independentemente de ter alguma vaga para ele ou não ter, né? Então a gente faz os dois caminhos. O que é um sucesso o programa de vocês, a gente já sabe, é incrível, a gente teve essa honra de estar aqui nessas minutagens e ouvindo essa história de vocês, né? Eu e a Issa tivemos a honra de participar, Sim. entender também como que funciona cada um. Agora eu só vou fazer uma última pergunta sugerida pelo Dani Paz, é o nosso assistente social aqui do nosso grupo, do nosso podcast. Como outras políticas podem contribuir para a efetividade do programa? Pode começar. Bom, a gente chegou a comentar um pouquinho disso, né? Mas você imagina uma criança ou um adolescente que as associações estão trabalhando em seus projetos. Essa criança, em algum momento, interrompe ali e volta para casa, seja durante a semana, seja no final de semana. E ali ele vai estar numa outra situação, está longe do nosso alcance. A gente não vai alcançar o que está acontecendo ali. E ali existe muita vulnerabilidade, em especial desse público que a gente atende. A gente chegou a falar de falta de alimentação.
né, de uma segurança alimentar. Dentro da instituição ele vai ter toda a alimentação que o projeto promove, seja um projeto da assistência social, da educação ou voltado para a formação profissional, mas ele vai ter acesso à alimentação dentro da instituição, seja na escola pública ou na associação em que ele está desenvolvendo o projeto. Chegou em casa, não tem alimentação, então aqui claramente existe, eu acho que uma deficiência de política pública ligada a trabalho e renda, porque se não tem alimentação naquela casa é porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, que ninguém gosta de passar fome, é óbvio. Então as pessoas precisam ter, de alguma maneira, trabalho e renda. Então aqui precisa ter uma outra política pública olhando para este público que já naturalmente está numa situação de vulnerabilidade mais complexa. E quando a gente fala de trabalho e renda, e a gente olha para o futuro do mercado de trabalho, com o avanço da tecnologia, como é que essas pessoas vão fazer? Se nem a gente né, tem condições muito de acompanhar a tecnologia. Você vai falar em linguagem de programação, do programa que a gente faz lá com jovens, eu testo também, eu faço. Eu falo, Senhor amado, eu não consigo compreender isso daqui, porque a tecnologia, programação e desenvolvimento de sistema é muito avançado, e isso vai se potencializar daqui para frente. E essa família, o pai, a mãe, com 30, 40, 50 anos dessas crianças ou adolescentes que a gente, como é que eles estarão, né, daqui para frente, se não houver uma política pensando nesse público? Porque sai da escola ou sai da associação, ele volta para casa. E como é que está a casa? Então, eu acho que trabalho e renda é uma coisa que precisa ter uma política mais assertiva, de forma mais escalável. A gente já vê algumas experiências bacanas, a gente vê, eu acho que a Natália também, vocês, só que são pequenos, né? Como é que se escala isso? Como é que se. O Brasil é gigante, né? E tem várias situações diferentes regionais, mas como é que você escala isso? Eu acho que política de trabalho e renda seria fundamental, porque se a pessoa trabalha, a pessoa tem sua renda, minimamente ela vai ter ali um lugar para morar, uma comida para se alimentar, não precisa ser filé mignon, não, pode ser uma carne normal, mas minimamente digno, é, é, uma casa, comida e condições dignas de viver, né? Eu acho que aqui as associações não vão alcançar, porque ela alcança o que está aqui dentro, né, dela, do espaço dela, dentro dos projetos que ela está. A partir daí precisa ter outras políticas. Bom, ele falou tudo, mas assim, eu tenho também uma outra perspectiva, né, de política pública que vai conseguir talvez ter uma efetividade em tudo isso, né? A gente tem que pensar também na questão de saneamento básico, né? Como que tá, aonde essa pessoa mora. A gente tem alguns lugares lá em Bauru que não tem água, não tem esgoto, não tem uma energia elétrica. Então, isso é muito complexo, pessoas viverem assim ainda, né? E essa questão do trabalho e renda, a gente tem o programa de inclusão produtiva, que é a base e o fundamento é sobre isso, né? Só que o que a gente percebe? A gente prepara essas pessoas e como que elas vão para o mercado de trabalho? E a gente fala mercado de trabalho e às vezes está escasso, eu falo, né? Então, por exemplo, a gente forma 30 manicures. As 30 manicures são do território. Olha a concorrência uma com a outra. E como que isso vai gerar uma renda? Se todas estão ali, todas se formaram, todas com a mesma capacidade. E a gente está buscando uma vertente hoje que é muito a questão da cooperação, do cooperativismo, né? A gente está trabalhando muito essa questão de por que que a gente não pode trabalhar juntas? Às vezes você não é. A gente fala isso no corte e costura, né? Porque cria-se uma linha de produção ali, né? Às vezes uma é boa na modelagem, a outra é boa no caseado, a outra é boa na contabilidade, a outra é boa na parte da venda. Então a gente vem trabalhando muito essa questão, sabe, de uma trabalhar com a outra, de formar essa cooperativa para poder gerar aí uma renda, porque também não é fácil. Isso falando do público que eu trabalho, uma mulher preta, periférica, é, vim num prédio como esse, olha, eu vim aqui entregar meu currículo, me formei lá na CAE. A pessoa vai falar, tá, quem é a CAE? De onde que você veio? Então, assim, a gente fala que o coletivo tem muito mais força, né? Então, essas políticas públicas, além delas se conversarem, elas precisam ter também olhares particularizados, a gente fala.
Não adianta nada a gente ter toda uma estrutura que nem esse projeto é incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente tem um projeto lá que foi aprovado agora no Condeca que chama o Cowork de Habilidades. A gente fez ele através do programa de estímulo ao primeiro emprego. E é um cowork mesmo. E a gente quer desenvolver essas habilidades, mas depois eu vou até descobrir um pouco dessa metodologia. Só que a gente sabe que a desigualdade social é muito grande, com a questão de gênero, com a questão racial. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que tratar isso, porque não adianta só falar, olha, você é muito bom nisso, viu? Você é muito bom nessa habilidade. Aí chega lá, uma empresa extremamente preconceituosa, com questão de gênero, O com questão ambiente de não tá raça. preparado para Não, isso. não tá. E a gente está preparando, a gente tem que preparar esses jovens para isso. A gente traz muito essas discussões através dos conselhos, Conselho da Juventude, sobre essas questões. Como você se vê na sociedade, jovem, adolescente? Como que você é tratado, né? Então, se a gente não falar sobre isso, não adianta ele ter todas essas habilidades, se ele vai chegar lá, as pessoas que estão lá não estão preparadas para receber ele. Ele não vai se sentir pertencente, aí ele vai Não. retroceder. Exato. Então a gente também tem que trabalhar esses aspectos. E as políticas públicas, eu acho que precisa ter esse olhar também, né, da inclusão. E a gente não falou aqui, mas é um tema que se a gente gera um outro podcast dessas crianças, adolescentes com deficiência, que também devem estar inseridos hoje no mercado de trabalho, que são crianças, adolescentes, jovens aprendizes que devem estar inseridos no mercado de trabalho. Hoje, como um jovem autista, como que você prepara ele para como que você prepara ele para uma habilidade, sei lá, se essa empresa está preparada para receber um jovem autista? Muitas vezes eles precisam primeiro isso, É, né? ele tá. Entender como é que recebe pessoas com E eu vou deficiência. falar uma crítica, né? Não sei nem se isso vai poder ir no ar, mas é uma crítica mesmo. Existem cotas hoje nas empresas para jovens aprendizes, elas têm que cumprir por uma legislação trabalhista, e a gente muitas vezes viu. Olha, coloca ele aqui como meu quadro de funcionários, só que deixa ele aí na sua entidade, mas coloca ele aqui no meu quadro. Ele consta como meu, para eu cumprir a cota no Ministério do Trabalho, mas deixa ele aí na sua entidade. Então, é muito sério isso. É muito lindo os nossos projetos, mas existe ali algo muito mais profundo. Eu falo, né? É você aceitar esse jovem preto da periferia dentro da sua empresa, da Volkswagen, ali sentado junto com o outro. É muito complexo, é muito complexo. E a gente tem que trabalhar isso dentro deles, porque se a gente não trabalhar isso dentro deles, eles nunca vão se sentir pertencentes àquele espaço, àquele lugar. O impacto é forte. Sim, É, isso que você falou é importante, e tanto é que quando a gente vai fazer a parceria com a empresa para a gente aplicar a metodologia do Projeto Go, Jovens Talentos, com as empresas, primeiro a gente tem um diálogo muito tranquilo e fraterno com o pessoal da empresa, em sim, especial o pessoal do RH, ou quem cuida, pessoal, tem algumas empresas que o aprendiz está na área de sustentabilidade, ou não está na área de RH, enfim, mas seja lá com o setor que é o gestor, a gente conversa muito, dialoga muito, é, porque eles precisam entender, primeiro, qual a metodologia e qual que é o objetivo do projeto, que é tirar o jovem da situação de vulnerabilidade. E a empresa também precisa entender que esse é o meu objetivo, porque se não for para gerar esse resultado, é melhor a gente não fazer. sabe? Então, hoje, a gente se arrisca quando a gente entende que a empresa só quer cumprir cota, não é parceria com a gente que você vai cumprir sua Perfeito, cota. é excelente. Se é esse o seu objetivo, não vai ser com a Coop, não vai ser o Projeto Gol que a gente vai fazer. De maneira muito tranquila, a gente perde algumas empresas, a gente perde de bater a meta quantitativa Exato. de jovens inseridos, mas eu prefiro não bater essa meta do que eu prejudicar meu jovem dele ter um certificado de aprendizagem que, na verdade, ele não aprendeu nada, porque o grande potencial do programa de aprendizagem é ele estar na empresa aprendendo uma profissão. Esse é o diferencial. Se não é para ter, então é melhor não fazermos. Não é lá para ele ficar tirando xerox, né? Eu falo muito Exatamente. isso, não é para ele lá ficar tirando xerox. Na semana passada, dentro da empresa que eu estava fazendo, a menina se apresentando lá, ela falou que estava num programa de aprendizagem.
E a gente falou, mas por que que você, quando que terminar? Termina em janeiro do ano que vem, mas por que que você tá querendo sair se você já é aprendiz para vir para essa grande empresa, né? Ela falou, primeiro porque essa empresa aqui que a gente estava atendendo é uma das maiores empresas do setor do país, e ela falou, e segundo que aonde eu tô, eles falam que eu não posso atender público, então me deixa sentado numa cadeira e eu fico lá sem fazer nada. Quando me levam alguma coisa, me leva papel para rasgar. Olha lá. Aí eu fico rasgando o papel o dia inteiro sentado numa cadeira e eu não aguento mais, eu não suporto acordar de manhã e ir para aquela empresa. Nossa. Então, É. assim, o que você falou aconteceu comigo semana passada. Então, assim, se é para fazer parceria com a gente não vai fazer desse jeito. Ou você quer me ajudar a transformar, você vai bater sua cota, você vai ter um talento aqui após o programa que você pode contratar depois, Sim. porque você vai descobrir um monte de talento nessa molecada. E aí, ao invés do RH abrir um processo seletivo externo que custa mais caro, você já tem aqui no seu próprio programa de Já. aprendizagem um monte de menino e menina com super talento, super vontade, super determinação. Só que você não quis ver isso, porque você quis deixar ele lá, né? E respondendo bem de forma objetiva, acho que com uma única palavra a pergunta do Dani Paz em relação à segurança alimentar, pessoas com fome não rendem, não trabalham, não Não conseguem, aprende. não aprendem. Então isso é muito simples da gente saber como que resolve isso. A gente sabe que existe uma questão de recursos, né, de uma questão complexa, mas que já está estruturada, é que as políticas precisam de fato conversarem. Mas se essa pessoa, se essa criança, esse adolescente, se essa família não tiver condições mínimas de se alimentar, ela não vai conseguir chegar onde a gente quer, que é com esses projetos maravilhosos. Não adianta você falar sobre tudo isso e ela tá com fome. A gente tem esse público que muitas das vezes chega lá, eles querem lá comer o bolo gostoso, eles estão preocupados com o que vai ter no lanche, o que que vai ter de almoço, e a gente entende isso. Porque uma criança alimentada, um adolescente alimentado, ele vai render muito mais, ele vai ter muito mais motivação para ele poder aprender aquilo. Às vezes ele vai só pela alimentação ali no projeto, muitas das vezes, Sim. viu? Só pela alimentação. E tá tudo bem. Que bom que ele vai só pela alimentação. Mas o nosso objetivo não é apenas esse, né? Que bom que ele Não encontra um suporte. lugar seguro, né? O que Sim. com certeza vocês buscam ali. A gente já está chegando nos minutos finais desse bate-papo e a gente sempre tem uma perguntinha no final para tentar elevar um pouco mais a emoção aqui com a gente. Agora falando de eu para eu, pessoa física, quando vocês fecham a porta e vai embora, o que que impacta isso na vida de vocês e na alma de vocês? Quando vocês olham para o espelho e falam, agora é eu e eu. O que que isso transcende além do Everton e da Natália? Vai, Natália, vai você primeiro. Deixa eu por último nessa. É muito difícil a gente olhar pra gente, né? Ai, que pergunta difícil. Eu vou tentar aqui, É, deixa você respirar é um pouco. Eu difícil. vou tentar aqui. Eu acho que eu tô bem para não chorar, então eu acho que eu vou tentar. E, desculpa se eu me alongar um pouquinho, tá? Mas assim, o terceiro setor e os projetos sociais transformaram a minha vida, transformaram quem é o Everton. Eu era um Everton e hoje eu sou uma outra pessoa. Eu vim de família financeiramente ok, não rico, mas não me faltou nada na minha infância, na minha adolescência, não me faltou absolutamente nada. E eu tenho 47 anos, então eu vim de uma escola pública onde, na época, a escola pública ainda era uma potência. Então ali estava filhos de família rica, média e o pobre também. E a pessoa, né, mais carente ali também, a gente estudava tudo na mesma sala. A gente era tudo amigo. É, e eu tenho mais três irmãos, uma irmã mais nova, dois irmãos mais velhos. Meu pai, ele tinha duas faculdades, minha mãe também tinha uma faculdade, era professora, pedagoga de formação. Ela fez o magistério, na época o magistério era 4 anos, período integral. É uma pena que, infelizmente, isso foi mudado, mas... e aí depois, com o advento da exigência de pedagogia, minha mãe foi fazer a faculdade para se manter no mercado de trabalho, né?
E na minha adolescência, meu irmão já fazia Senai, e o meu outro irmão fazia outro curso técnico de processamento de dados, enfim. É, e assim, na escola, você tem, assim, você tira a nota, vai passando, e tem alguns que não passam, né? E eu lembro muito bem de um menino que é bem mais carente, que vivia inclusive na minha rua, mas num quintal que na época a gente chamava de cortiço, hoje não tem mais esse nome, mas era aqueles quintais que moravam um montão de famílias lá. E ele foi tendo deficiência e foi sendo reprovado, e na escola, gente, né? Ah, você é burro, você não estuda, você é Aí isso, começa você os é bullying, as aquilo, começa os bullying, brincadeiras. as brincadeiras. E eu sempre achei que, assim, eu estudava, ele repetiu de ano e começava a ter problema de comportamento, ir para um outro lugar, né? Se aventurar no mundo do crime e tal. E, e aí, para minha cabeça, é porque ele não estudava e eu estudava, e por isso que eu passava e ele não passava. Quando eu entrei depois, né, já mais adulto, que eu entrei nesse mundo do terceiro setor, eu fui descobrir que a diferença entre ele e eu é que eu tive uma porrada de oportunidade que ele não teve. Eu chegava em casa, eu tinha comida, eu não precisava ter esse tipo de preocupação. Ele não tinha, ele ia ter que vender bala na rua, fazer alguma coisa para ele ter o que comer. O pai estava preso, a mãe doméstica, os pai e a mãe sem estudo. Como é que ele ia estudar? Ele não entendeu a matéria de português, não entendeu a matéria de matemática. Eu também não entendi, só que eu cheguei em casa, eu tinha meu irmão, que era mais velho que eu, que ele é extremamente fera em exatas. Ele me ensinava. Te deu uma base, né? Ele me ensinava, ele falava: você não vai amanhã sem levar a lição de casa. Eu falava: tá bom, era chato, a gente era moleque, queria brincar, mas enfim, você tinha ali. E aí, é o que ele não sabia, minha mãe chegava, dava aula o dia inteiro, chegava à noite, senta aqui que eu vou te ensinar a fazer redação. Senta aqui que eu vou fazer isso. Aí, obviamente, no dia seguinte, na escola, eu entregava a minha lição, tirava a nota e ele não. Só que eu achava que era o meu esforço. Foi no terceiro setor que a gente foi estudar um pouquinho dessa diferença de oportunidades e de condições, né? Que tem um vídeo muito bacana que fala sobre a escalada dos vulneráveis, né? A gente está aqui, o cara está muito mais embaixo, ele precisa escalar muito aqui para ele começar a estar aqui. E aí eu fui descobrir que tudo que eu alcancei na minha vida não foi apenas mérito meu, foi a condição em que eu estava vivendo. E aí eu fui estudar e descobri que antropologia, psicologia mostra que a gente é produto do meio que a gente vive, né? Então eu sou resultado da onde eu estou. Então se eu tenho pai formado, mãe formada, tudo com nível superior, irmãos com colégio técnico, é obviamente que eu vou caminhar por aí, porque na minha vida, do meu lado, eu vejo um engenheiro, eu vejo um advogado, eu vejo um professor, então eu também posso ser. Agora, aquele menino ali, ele não podia isso. Ele não tem inspiração. Ele se inspirar em quê? Se o pai estava preso, se a mãe numa dificuldade tremenda para conseguir alguma comida. Então, o terceiro setor, ele me transformou demais. Por isso que eu estou nele até hoje, porque em tese não era esse o meu caminho. O meu caminho seria o caminho do setor privado, assim como foi minha família toda. Mas eu fui picado por essa mosquinha e fui entender. E aí, quando eu fui trabalhar diretamente, em especial com os adolescentes e jovens, quando eles explicam qual é a situação da vida deles e por que que ele está ali tentando arrumar um emprego de aprendiz, um trabalho de aprendiz, que você olha as condições em que eles estão, você fala: cara, eu não passei nada disso, cara. Eu não tive nenhuma dificuldade dessa, cara. Eu chegava em casa, eu tinha quem me ensinava o que o professor não conseguia, eu tinha comida, eu não precisava me preocupar quem ia pagar a conta de luz, quem não ia, estava tudo pago. Eu não tinha preocupação. A única preocupação minha era se dedicar a estudar e só. Agora, quem está com fome não consegue estudar. Quem está com fome não consegue dormir. Alguém já dormiu com fome aqui? Está numa situação, seja lá onde for, está com fome, você não consegue nem dormir, tampouco aprender. O professor está lá falando, o jovem está ali, ou a menina está ali pensando assim: será que minha mãe ainda está chorando que ela apanhou do meu pai? Ou será que vai ter um ovo para eu comer? Ele não está nem prestando atenção na aula de matemática. Não está nem prestando atenção. Aí você tem um outro do lado que não tem esse tipo de preocupação, está focado no professor.
né? Isso mudou muito a minha vida. A gente tem uma palestra que a gente faz com os nossos funcionários e alguns outros lugares também, que é o que nos move é a gratidão. Então, o que faz me mover, me mexer da minha cadeira, do meu sofá e fazer esses trabalhos é devolver um pouco aquilo que a vida me deu, porque eu nasci nessa família, a vida me deu, eu não lutei por isso, eu caí aqui e de alguma maneira uma forma de gratidão é eu devolver. Então eu estou devolvendo ali, eu estou fazendo ali e cada vida transformada, cada criança, cada família, cada jovem, cada história de superação que a gente conseguiu colocar é o que nos acalenta e nos emociona da gente continuar, tipo, a gente brinca no terceiro setor, vê um depoimento desse do jovem, eu vi uma menina esses dias, ela se tornou líder numa multinacional alemã, tá com super salário, ganha mais que eu, e cara, que sucesso, aquilo ali, tipo, pra mim tá pago, pra mim tá pago aquilo. Al- al- Tem uma história de um menino que ele morava na rua porque na casa dele não conseguia chegar porque os caras vendiam droga bem na porta da casa dele, o pai já estava preso, os irmãos também, e a mãe arrumou um homem e vazou no mundo. E ele ficou sozinho. Então, cada vez que ele chegava ali, os caras queriam que ele usava droga, ou que ele ajudasse a vender, e ele não queria. Os caras até batiam nele, falavam que ele era o único tonto da família. E ele apontava na rua, ele via que estavam ali, ele voltava e ia dormir em qualquer ponte na cidade, debaixo de qualquer ponte ali, ele ia dormir. E ele caiu num processo seletivo numa multinacional, e quem estava lá era eu e minha equipe fazendo processo seletivo. E uma situação, assim, muito drástica. Foi o CRAS que inscreveu ele no processo seletivo. Foi assistente social do CRAS que atendia ele e inscreveu ele no processo seletivo do programa de aprendizagem uma multinacional alemã. E ele chegou lá e a gente conseguiu identificar o potencial que ele tinha para aquele tipo de trabalho. E a gente conseguiu convencer o gerente da empresa, porque a gente pede para o pessoal também acompanhar a gente. Vem acompanhar o que eu estou fazendo aqui, para você entender a minha metodologia, o que eu estou fazendo aqui. E a gente mostrou aquele potencial e o gerente super topou. E ele trabalha até hoje. Que Esse ótimo. foi, esse menino foi contratado em 2015, trabalha lá até hoje. Eu faço esse processo seletivo para essa empresa até hoje e todo ano que eu chego lá, a gente encontra essa meninada e a gente é super feliz de ver. E isso aqui Imagina se nos ele, emociona. imagina se ele não tivesse encontrado vocês, né? É. Qual seria o caminho, né? Eu Exatamente. fico feliz que ele tem uma resposta super objetiva para isso, né? Porque eu só quero chorar. E eu falo isso porque eu não tenho uma resposta objetiva para isso. Eu só tenho as perguntas que eu sempre faço. Por quê e para quê, né? Por que eu tô aqui e para que eu tô aqui? E, e eu não tenho uma resposta ainda para isso, eu falo. É por isso que eu fui fazer o serviço social, por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque eu falo que colher os frutos às vezes é ouvir o depoimento, né? Você vê esses jovens arrumando aí um emprego numa multinacional, e eu falo que a minha missão não é só com eles. Hoje a CAE tem 33 funcionários, e são funcionários que também vivem, às vezes, em situação de vulnerabilidade ali, e vivem em situação de violência, e eu olho também muito para isso, sabe? Talvez. Então eu não tenho uma resposta. Eu olho para mim e falo, a gente se autoanalisar é muito difícil, é muito complexo. E eu faço essa pergunta praticamente todos os dias. Por que que eu tô no terceiro setor e para quê? Mas isso me faz motivar, né? Caminhar, fazer, né? A ter conhecimento, a buscar editais, a buscar o melhor. Eu falo que o terceiro setor ele vem se profissionalizando muito, né? A gente estava falando da parte de documentação, a gente vem, né, nessa perspectiva para isso. Então, eu almejo muito essa profissionalização da nossa instituição, da nossa organização, para que ela se torne autossustentável, para que ela se torne referência ali em âmbito municipal, quem sabe, né? Em âmbito nacional, porque existem organizações, mas eu falo por quê e para que que eu tô aqui. Talvez um dia eu tenha uma resposta concreta que eu venha e fale, né? Olha, eu consegui achar aqui uma resposta, mas eu ainda não tenho. Ainda não tenho.
E nos alegra muito ter vocês aqui hoje, contar toda essa trajetória. É muito bonito. A gente tem a honra de ter a Daniele aqui, como todos, né? E é a idealizadora Sim. do projeto do Encontros Sociais. E uma coisa que me pegou, né, na minha insignificância em relação ao terceiro setor, de não conhecer muito e me apaixonar por ele, ser impactado. E uma coisa que ela me fala assim. O assistente social, a última coisa que ele faz é dar uma cesta básica, porque a gente tem muito dessa consciência Sim. que é muito sobre dar uma cesta básica, Assistencialismo. né? E não, o como impacta na vida da pessoa, da família, da história desse rapaz que poderia estar ali envolvido e de todos os outros brilhantes lá, aqueles olhinhos brilhantes que a gente viu, que se não tivesse ali, se fosse só um terreno, eles estariam onde, né? O que eles estariam fazendo? Então, a gente costuma trazer essa pergunta e essa reflexão, mas a gente sabe que importância que ter vocês hoje e vocês multiplicarem isso. E eu acho que é muito importante estar aqui, sentado, conversando, batendo esse papo. Que é bonito, né? Você lá fazer um marketing, falar, mas e como que tá a sua atitude no dia a dia? Como que tá o seu tratamento? Mas eu falo que a gente tá indo, né? Degrau por degrau, mas a gente tá conseguindo. Só da gente estar aqui hoje, eu representando esses adolescentes jovens, porque eu não sou nada, viu? Eu tô aqui só representando eles, só a vontade deles, porque eles queriam estar tudo aqui, ó. Eles que queriam estar falando aqui, ó, não tenho dúvida disso. Quando eu falei que eu vinha pra cá, eles, ai, tia, eu não posso ir junto, não. Falei, calma, vocês vão assistir. Eu vou falar de vocês lá, é sobre vocês, não é nada sobre eu. Por isso que a hora que você perguntou, eu falei, eu não me vejo. Eu não sou nada aqui, eu sou uma figura aqui pra eles. Só tô representando mesmo a vontade deles, a ânsia deles de estar aqui. É isso. E que bom que mais uma vez ele encontrou vocês, todos encontraram vocês no caminho. Quero agradecer mais uma vez, em Obrigada. nome do Idem, em nome do Encontro Podcast, do Obrigada. Encontros Sociais, a presença de vocês. Foi lindo, o bate-papo foi maravilhoso. Aissa, obrigado mais um encontro. Mais um encontro, Tamo juntos. sempre. E para você que está nos assistindo, procure saber, vai atrás do projeto. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, do bate-papo, para vocês saberem mais e conhecer, tá? De portas abertas, com certeza, Sim, para o público ir lá conhecer e até também agregar um com pouco mais, né? certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a oportunidade. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada, viu? E nos encontramos no próximo Encontros Sociais. Até mais.